Que a alegria e a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Nesse final de semana, nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, Maria que é elevada aos céus. É uma festa que é transferida para o domingo, normalmente no dia 15, que nós celebramos a festa da Assunção, mas aqui no Brasil ela é transferida para o domingo, para que nós possamos celebrar e olhar o que significa isso para a nossa própria vida. O que significa, que sentido tem isso em nossa existência, caríssimos irmãos e irmãs. É nesse sentido que celebrar a Assunção de Nossa Senhora é também já olhar para nós que a Igreja, que Maria representa e é sinal para nós, também tem essa mesma missão, tem a mesma direção também. O fim da nossa vida é justamente estar com Deus. Aqui nesse mundo, na graça, no dia a dia, até o dia de nós o contemplarmos eternamente nos céus. Eu creio que esse aspecto, meus irmãos e irmãs, é algo que não se pode apalpar, na nossa sociedade e que no meio de tantas necessidades, tantas situações, nós sabemos que ao mesmo tempo que a fé nos faz comprometidos com o reino, com uma vida mais justa, mais humana para todos, que nos faz realmente viver nesse mundo comprometidos de tal maneira que seremos testemunhas de viver como Cristo nos pede. Do outro lado, nós sabemos que não temos aqui morada permanente, mas nós caminhamos para que uma vez terminada a nossa vida aqui nesse mundo, quando nossos olhos se fecham para as realidades desse mundo, eles se abrem para a visão beatífica, para a eternidade que nós queremos viver e que somos chamados a isso, a viver esse caminho de santidade que tem passos nesse mundo que nos faz ver essa ação de Deus em nossa história hoje e ao mesmo tempo nos faz enxergar a vida eterna. O cristão não é aquele que se aliena apenas pensando na vida eterna, ele também tem a sua responsabilidade na sociedade hoje e ele sabe que ele vai construindo, tentando corresponder à graça de Deus no seu dia a dia, aquilo que é a sua responsabilidade hoje e depois também a sua visão de caminhar para a eternidade. A Assunção de Nossa Senhora quer recordar para nós justamente esse nosso destino final, nossa caminhada para onde nós nos dirigimos, e que a nossa vida, embora um dia termine aqui nesse mundo, sabemos que nós somos criados para viver eternamente. Essa certeza está presente em nossa vida. Sabemos que muitos não acreditam, muitos não creem, mas os que são chamados, os que têm o dom de acreditar, ainda mais nesse ano da fé, somos chamados a ser testemunhas de que, primeiro, a certeza da vida eterna não nos aliena nesse mundo, pelo contrário, nos faz comprometidos e ainda mais corajosos de viver a nossa vida de fé nesse mundo e nesse tempo. E que, ao mesmo tempo, essa mesma situação de muitas vezes as incompreensões, nós sabemos viver confiando no Senhor que vai fazendo história em nossa vida e através de nós. A Assunção de Maria é para todos nós um olhar para a eternidade com os pés nessa terra e sabendo viver aquela dimensão própria da nossa vida de fé. Eu creio que está o grande desafio nosso, meus irmãos e irmãs, de sem perder todas as necessidades e problemas desse mundo e a nossa presença em tudo aquilo que são as necessidades de uma vida nova, justa, mais humana e mais fraterna. Do outro lado, sem esquecer também a dimensão do transcendente, a dimensão da eternidade, que a Assunção de Maria recorda para todos nós. Nesse sentido, nós, na primeira carta aos Coríntios, a segunda leitura desse domingo, é com muita clareza que nós vemos que Paulo vai dizer: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém cada qual segundo uma ordem determinada. E aquela primeira que em Cristo vive e que realmente é para nós um sinal é Maria. Maria assunta aos céus, que nós celebramos nesse final de semana. Ou seja, o apóstolo coloca com muita clareza que por Cristo nos vem a ressurreição.
já começamos a ressuscitar quando nós experimentamos a mudança de vida, o sentido novo para nossas vidas, mas sabemos que não se esgota aí, ela se desabrocha para toda a eternidade. E nós iremos também com Cristo estar na vida eterna, junto do Pai. Essa é a nossa vocação e esse é o destino final. E Maria foi aquela que é exemplo para nós e foi aquela que primeiro experimentou isso de ser aquela que foi elevada aos céus, como nós celebramos nesse final de semana. Ela que soube ouvir a voz de Deus e dizer o seu sim. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, o evangelho dessa festividade, nesse domingo, é justamente a visitação de Maria a Isabel, e que fala que Maria, ao chegar lá, primeiro a criança que pula no ventre de Isabel, João Batista, que reconhece que chegou o Messias. Depois as palavras de Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, não é? E bem-aventurada, feliz, é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Nas palavras de Isabel, aparece a igreja que vai dizer de Maria, você é feliz porque teve fé, acreditou na palavra do Senhor. E Maria vai responder com o canto do Magnificat, como nós ouvimos também no Evangelho. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, que olhou para a pequenez, para a humildade de sua serva, etc. Né? Então parece, meus irmãos e irmãs, que Maria é aquela que creu, acreditou nas promessas de Deus e disse seu sim, que é exemplo para nós também, caríssimos irmãos e irmãs, daquilo que nós somos chamados a fazer na nossa vida. Também que nós somos chamados, no meio dessa sociedade, desse mundo de hoje, a dizer o nosso sim a Deus, ao seu plano de salvação, a fazer essa experiência de uma vida de fé, né, de acreditar, mesmo contra toda a esperança, né, mas acreditar no Senhor, que é a nossa vida. E ver que as maravilhas que acontecem em nossa vida através de nós é graça e é dom de Deus. Minha alma engrandece o Senhor, porque é Ele quem faz maravilhas, Ele quem realiza as maravilhas. Portanto, meus irmãos e irmãs, a celebração da Assunção de Nossa Senhora, de um lado, nos faz contemplar esse mistério da ressurreição, da vida eterna, da caminhada para a eternidade, e nos fazer em Maria aquela que é exemplo para nós do caminho que nós somos chamados a trilhar. Somos aqueles que ouvem a palavra e dizem seu sim e que vão tendo consciência, pouco a pouco, dessas maravilhas que Deus faz em nossa vida. É justamente o sinal do cristão, do católico no mundo de hoje, de poder, ao mesmo tempo que é comprometido com as realidades desse mundo, que não é alienado, por outro lado, sabe também que a sua morada permanente e definitiva é junto de Deus. E por isso mesmo, sabe também entrar no plano e na vontade de Deus. Né? É nesse sentido também, meus irmãos e irmãs, que nós vemos aqui no livro do Apocalipse, que se fala de Maria e se fala da igreja. Se fala da igreja, se fala de Maria, justamente a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e a cabeça com uma coroa de 12 estrelas. Lembra bem os 12 apóstolos, lembra também toda a igreja chamada justamente a enfrentar o mal, o dragão que para diante da mulher, que está para gerar esse homem novo, uma vida nova, para não deixar acontecer e não deixar nascer. Não é? E a mulher fugiu para o deserto, lembrando toda a caminhada da igreja também, né, que muitas vezes teve que experimentar a perseguição. Maria também, que vai, né, para fugir da ameaça de matar o seu filho, vai para o Egito, né, e ao mesmo tempo, né, aquela confiança. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, o Apocalipse fala um pouco da experiência de Maria, mas também a experiência da igreja. Ou seja, somos chamados a viver uma vida cristã aqui nesse mundo, sabendo que teremos muitas vezes que enfrentar muitas situações e muitas realidades de deserto em nossa vida, mas nós confiamos no Senhor enquanto caminhamos e ao mesmo tempo olhamos para a eternidade que começa agora aqui, enquanto a nossa fé vai nos iluminando e que vai ser justamente para todos nós essa oportunidade de uma experiência de viver da visão beatífica, de estar com o Senhor, com Maria e como Maria também. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, a palavra do Senhor nos convida a olhar nessa dimensão de fé, a olhar essas realidades terrenas, a ver nosso compromisso
com toda essa vida, mas ao mesmo tempo toda a eternidade que nós somos chamados. É nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, que esse domingo, esse final de semana do mês de agosto, que é mês vocacional, que tem como lema Ide e fazei discípulos entre as nações, se contempla a vida religiosa, a vida consagrada como presença do reino. Hoje nós temos tanto a vida consagrada de antiga tradição, como também novos tipos de consagração. E durante esse mês vocacional nós vamos contemplando essas realidades, né, da igreja, e que a vida consagrada tem um pouco essa missão, de ser presença no mundo, pessoas comprometidas com o reino de Deus, com a justiça, com a fraternidade, homens e mulheres que dão a sua vida para que aconteça o reino, né, ajudando as pessoas a viverem, né, cada vez melhor sua vida humana, e pessoas dedicadas na gratuidade, de coração aberto, na pobreza, castidade, obediência, a servir aos irmãos e irmãs e a ser sinal dessa gratuidade do reino de Deus, cuidando tanto de crianças, adolescentes, jovens, adultos, doentes, idosos, ou sendo testemunhas orantes, né? Enfim, testemunhando, né, pela vida consagrada aquilo que todo este mundo vai ser chamado um dia a viver na eternidade. Por isso mesmo, nós hoje rezamos e pedimos pela vida consagrada dentro do mês vocacional. Pedimos para que o Senhor conduza sempre mais as vocações e leve a vida consagrada a ver com alegria a sua vocação no mundo de hoje. A oração para esse domingo, esse final de semana da vida consagrada, do mês vocacional, quero também fazer pedindo por todos e por todos aqueles que se consagram a Deus na vida religiosa, na vida consagrada. Filho de Deus, enviado pelo Pai para junto dos homens de todos os tempos, de todas as partes da terra. Invocamo-vos por meio de Maria, vossa e nossa mãe. Fazer que na igreja não faltem invocações, em particular as de especial consagração ao vosso reino. Jesus, único Salvador do mundo, pedimos-vos pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs que responderam sim ao vosso apelo ao sacerdócio, à vida consagrada e à missão. Fazer com que as suas existências se renovem no dia a dia, tornando-se evangelho vivo. Senhor misericordioso e santo, continuai a enviar novos trabalhadores para a messa do vosso reino. Ajudai aqueles que vós chamais para o vosso seguimento neste nosso tempo. Fazer com que, contemplando o vosso rosto, eles respondam com alegria à maravilhosa missão que lhes confiais para o bem do vosso povo e de todos os homens. Vós que sois Deus, viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, nos séculos dos séculos. Amém. Então, nesse final de semana, domingo, que nós olhamos com alegria essa grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora, recordando, gente, a nossa necessidade de, como igreja, também dizer sim ao plano de Deus. E enquanto nós caminhamos nesse mundo lutando por um mundo justo e humano, não perdemos nunca de vista a nossa meta final, que é estar com Deus aqui e também na eternidade, e para onde nós caminhamos juntos com Maria e como Maria, e rezamos para que os consagrados, as consagradas, sejam esse sinal do reino, da eternidade no mundo, através de uma vida despojada, na pobreza, castidade, obediência, uma vida dedicada aos irmãos e irmãs, de todas as realidades e carismas que existem. E que nesse mês vocacional, rezemos pelas vocações, cada um de nós viva com intensidade o seu chamado e a sua caminhada. Meus irmãos e irmãs, uma boa semana para todos. Deus abençoe e consagre que também aqueles corações abertos para viverem com alegria a vida consagrada, e nem aqueles que são chamados digam o seu sim ao plano da vontade de Deus, não tendo medo de entregar-se totalmente ao Senhor. Que Deus abençoe e proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.